uma história bastante curiosa, realmente foi um ciclo completo para desenvolver esse projeto. Nós tínhamos uma grande dificuldade como escritório de arquitetura e de design de dialogar com os principais agentes que desenvolvem as edificações nas cidades, que é o mercado imobiliário. E talvez naquela época, a gente está falando aí de mais ou menos 2012, a gente tinha um pouco desse preconceito, que eles tinham um preconceito da arquitetura, que não adquiririam um escritório, ou comprariam um projeto de um escritório muito focado em design, e a gente então percebeu que talvez o que tivesse de grande distância era no nosso conhecimento. A gente tinha um baixo conhecimento de entender a linguagem que o mercado imobiliário precisava. A linguagem fala de eficiência, a linguagem fala em design, a linguagem fala em performance, a linguagem precisa incluir uma série de itens para que a comunicação seja eficiente. Então a gente tinha uma comunicação ruidosa. A partir daí a gente começou a tentar vivenciar e ter mais informações do que é o mercado imobiliário. Como faz esse processo? Como é o processo de uma incorporação? Eu e meu sócio, Fernando, a gente acabou entrando num curso de mercado imobiliário de incorporações na GV. Eu sou muito inquieto, né? É um pouco da minha personalidade, essa inquietude, tá sempre querendo buscar conhecimento, perguntar, questionar. Eu comecei a ficar com vontade de participar desse processo de incorporação de fato. Não como um dos agentes, mas sendo a figura central ali. Qual que é as dores de comprar um terreno? Quais são as dores de regularizar? Quais são as dores de formatar áreas? Quer dizer, são vários itens que às vezes distanciam um pouco o arquiteto do mercado. E a gente acabou buscando um terreno. A gente fez uma pesquisa, quais são os bairros que talvez aceitariam esse projeto com mais design, quais são essas oportunidades, e a gente acabou identificando um terreno de 10 por 50. Por que um terreno de 10 por 50? Porque as cidades, sei lá, 50% mais ou menos da cidade é composta de terrenos com uma testada pequena e profundos, para formar as quadras. E o 10 por 50 é o múltiplo da dimensão da quadra. Nós fomos lá, compramos os terrenos e desenvolvemos um produto a partir do potencial que esse terreno tinha. A gente entendeu que ele era um 10 por 50, nós temos recuos de 3 metros de um lado, 3 metros do outro. Sobra, né, o que resta para edificar é uma mancha de 4 metros. Uma mancha de 4 metros de frente, mas com muita profundidade, porque eu tenho 5 de recuo frontal e 3 de recuo de fundo. Então eu tinha aí nas mãos um papel em branco que nós poderíamos edificar. Você começa a pensar isso em mercado imobiliário e começa a falar, poxa, mas o que eu consigo colocar em 4 metros de largura? E aí a gente começa a lembrar do que existe no mercado que pode inspirar para que a gente tome um caminho. Nos espaços que são mais reduzidos, o papel do design é fundamental. Vide barcos, vide aviões, quer dizer, qualquer centímetro quadrado é importante. O projeto nasceu com inspiração em casas de vila, porque as casas de vila, se a gente configurar e entender na cidade de São Paulo, elas normalmente têm uma largura pequena e muito profundas. E a gente começou a imaginar, poxa, isso resolve o nosso 4 metros, porque uma suíte com 4 metros de largura é uma ótima suíte num apartamento de alto padrão. Então eu poderia oferecer para o mercado um espaço de 4 por 4, que é uma suíte muito ampla, dentro de um produto que ele tem essa limitação de 4 metros. E foi daí que nasceu essa oportunidade. O projeto é muito interessante porque são lajes que eu consigo fazer as lajes sem pilares, elas são vão livre, então quer dizer, toda a parte estrutural já fica mais voltada para fora do edifício, permitindo que essa folha em branco, esse espaço em branco possa ser preenchido e contado conforme a vida dos moradores, e não conforme a minha vontade, a vontade do incorporador, a vontade de quem quer que seja. Quem define as demandas e as necessidades são os consumidores. E é muito nisso que a gente acreditou para desenvolver o projeto.
todos os projetos do Casa Vertical, a localização para a gente é super importante. Às vezes esses terrenos estão em sobras urbanas que não podem mais configurar outras edificações, mas ao mesmo tempo a gente não deixar aquele vazio urbano largado, né? Então o edifício poderia ficar um terreno, uma sobra, um terreno baldio, ou poderia virar uma pequena casinha, como a gente pode se apropriar desse terreno e edificar uma coisa provocativa, uma coisa que tenha o design muito aguçado. Todas as relações de circulações verticais dos empreendimentos são abertas. Isso já é uma premissa do projeto. Elas têm luz natural, ventilação natural, para que o seu entra e sai da sua casa seja como se fosse realmente numa casa, entrando como se fosse pela varanda. A inspiração é essa, que a gente trouxesse uma circulação comum, como se eu estivesse circulando dentro da minha varanda. Isso já cria uma relação dos vizinhos com o edifício com os vizinhos, isso começa a criar conexões. E a gente busca muito isso nos projetos, todas as premissas dos projetos que nós estamos desenvolvendo, que hoje já ganharam um outro corpo. A gente teve o primeiro edificado, que é aqui na Vila Madalena, e agora a gente já está partindo para outras possibilidades em parceria com a Bioma. A gente já está desenvolvendo hoje, já são 5 projetos, cada um com a sua identidade, cada um na sua localização, mas todos partindo muito dessas premissas que nós elaboramos juntos. Inspirar as pessoas a enxergarem nas pequenas oportunidades grandes desafios que podem ser vencidos. Então, por exemplo, nesse apartamento de 4 metros de largura, nós temos ventilação cruzada. A ventilação cruzada que, às vezes, vai me eximir de ter um sistema de ar-condicionado. Já tem um ponto para toda a questão de sustentabilidade. Outra, iluminação natural. Esse apartamento ele tem 16 metros lineares de janelas. Quer dizer, num apartamento com dimensões mais reduzidas, que é um apartamento mais contemporâneo, essas medidas não são o que acontece para todo o mercado. Como o arquiteto consegue mostrar esse valor, consegue trazer para dentro do projeto e isso se tornar um diferencial realmente. A Bioma nasceu em 2019 da união de um engenheiro e um administrador. A gente começou com um projeto no interior do estado de São Paulo e no Rio Grande do Sul. Em 2022 nós amadurecemos e redesenhamos toda a nossa estratégia. Hoje a gente foca em empreendimentos boutiques na capital de São Paulo, né? Todos possuem arquitetura atemporal e design único. O Casa Vertical surgiu de uma ideia do Douglas Tolani, que é um dos diretores da Perkins Will. Ele viu que a cidade de São Paulo tinha uma demanda, né, por projetos menores, com design único. A parceria com o Douglas e a Perkins Will começou com o primeiro projeto aqui na capital, que é o Casa Vertical Fradique. Foi uma ideia deles, né, de fazer empreendimentos boutiques em terrenos menores, sem perder a qualidade e o design nos projetos. Então a gente uniu a expertise deles em design e criação de empreendimentos e a gente colocou nosso pitaco aqui de empreendedor e desenvolvedor e criamos um produto super interessante e super demandado. O Casa Vertical tem espaço na cidade de São Paulo toda, não precisa de áreas grandes. Pode ser desenvolvido em terrenos pequenos, terrenos entre 2 prédios. As plantas permitem flexibilidade e personalização total, né? Você troca tudo, parede, banheiro, revestimento, o que quiser. Pequenas oportunidades, grandes desafios.